A mídia exterior, ela vem conquistando a cada dia que passa, a cada ano, o seu lugar no bolo publicitário. Então, nós saímos de 2023 com 9%, crescemos 30%, estamos com quase 12, 11,8% aí na mídia Brasil. É um recorte, a gente só está atrás de TV e internet, então a gente está bem colado. E se a gente for olhar o recorte de 5 anos atrás, aí 10 anos atrás, a gente estava muito distante. Sim. Então, hoje, assim, é um trabalho feito para a união dos meios. Então, eu acho que as pessoas entenderam que a mídia exterior, a importância da mídia exterior no planejamento. Mas, primeiro, assim, existe uma compreensão muito clara da jornada do consumidor, da jornada do cidadão. Vamos até estender, levando em consideração, óbvio, que todo cidadão é, de alguma forma, um consumidor de produtos e serviços. Então, essa compreensão dessa jornada faz com que empresas como a Eletromídia consigam entender, consigam mapear o dia a dia de Lucas, que acorda em casa e vai sair para trabalhar. Ele é impactado no elevador, ele é impactado na rua, independente de como você for se deslocar. Tá? Você pode ir de metrô, você pode ir de carro, você pode ir de bicicleta, você pode ir andando. Você vai ser impactado pela mídia exterior nas ruas. Você vai almoçar no shopping, você vai ser impactado. Você vai pegar um voo, você vai ser impactado. Como eu falei no metrô, você vai ser impactado de todas as formas fora de sua casa, por isso out of home. Esse entendimento do papel social que a mídia exterior tem, eu acho incrível. Eu vejo campanhas que são para ajudar o Hospital Martagão Gesteira, campanhas de utilidade pública que eu acho que são pro bono, assim, não vejo ninguém assim. Enfim. Sejam muito bem-vindos ao Screencast, o podcast do Screen Festival. Olá, estamos começando aqui a segunda temporada do Screencast, o podcast do Screen Festival organizado pela BMP. Sejam muito bem-vindos ao Screencast, o podcast do Screen Festival, o maior festival de criatividade e inovação do Norte e Nordeste. Olá pessoal, estamos aqui reunidos em mais uma edição do Screencast. Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o Screencast, o podcast do Screen Festival, o maior festival de criatividade e inovação do mundo, quiçá da Bahia, como se diz na Bahia. Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Screencast, o podcast do Screen Festival, o maior festival sobre criatividade e inovação do Norte e Nordeste, que é realizado pela Associação Baiana do Mercado Publicitário, a ABMP. Eu sou Lucas Reis, atual presidente da ABMP, e a gente tem sempre o desafio de falar sobre as tendências e do impacto das várias novidades que surgem no campo da comunicação, da tecnologia e do comportamento e como isso afeta a vida, os negócios de cada um. E hoje a gente vai falar sobre mídia exterior, a mídia que mais tem se renovado desde que existe, talvez a mídia mais antiga de todas as mídias. E eu estou aqui com duas feras que vão detalhar com a gente tudo de novo e tudo de antigo que continua funcionando da mídia exterior. Estou aqui com o Vinícius Linhares, que é o diretor comercial do Grupo Aratu e presidente da Central do Outdoor. E estou aqui com o Léo César, que é meu amigo, então eu esqueço dos cargos. Léo César agora é o quê? O gerente executivo? Eu sou gerente executivo da Regional Bahia da Eletromídia. Então pronto, primeiro eu vou pedir para vocês se apresentarem um pouco, se tem alguém que ainda não conhece vocês. Vamos pela ordem alfabética, primeiro o Léo. Fala um pouquinho de você, Léo. Vamos lá, bom, eu sou publicitário, Lucas, tenho 30 anos de atuação. É uma atuação... 30 anos de idade. De idade, eu comecei com 5. Comecei menor aprendiz. Eu tenho minha trajetória predominantemente em veículos de comunicação, né? Fui muitos anos televisão, atuei em jornal também e também tive algumas passagens bem interessantes por algumas das principais agências de propaganda aqui da Bahia e acho que é assim, uma trajetória que me complementou bastante assim, no aprendizado, né, como veículo, sentando também do outro lado da mesa enquanto agência, né, e acabou me trazendo acho, um aprendizado também, bacana, né? Como anunciante, né? Fui gestor de comunicação e marketing da Santa Casa da Bahia, que é uma instituição bem complexa, né? Muito grande, com muitos ativos também, né? Então, acho que é sempre interessante a gente consegue mesclar, né, essa informação, esses vários olhares, né, com necessidades distintas e complementares, e, ao mesmo tempo, a possibilidade de aprender sobre diversos meios, sobre diversos veículos, né, sobre a evolução desses meios, desses veículos. Então, acho que eu já consegui acumular aí uma bagagem bacana, né? Assim, graças também às minhas amizades, estou aqui com você, meu amigo querido, Vini também,
grande amigo. Aliás, estou no meio de 2 presidentes aqui, que honra, né? A gente também presidente da Central de Aldorna. Que honra aqui. Obrigado pelo convite, tá? Bastante feliz aqui também. Então, como eu falei, tá entre amigos é sempre bom. Obrigado por ter aceitado e, além de toda essa carreira profissional, você é atleta, né? Você faz Eu sou travessia. desportista. Eu sou desportista, né? Eu participo de algumas competições, eu nado mar aberto, já fui maratonista também. Maratonista aquático ou maratonista... Os dois. Eu fui maratonista Mas aí de eu corridas. vou voltar pra casa. E, e eu comecei nadando, e depois eu fui para corrida, depois eu voltei para natação. Mas assim, é algo que minha terapeuta uma vez comentou, ela disse, isso não é terapia, é terapêutico, né? É verdade, né? É bastante terapêutico. E traz muito aprendizado para a vida profissional também, tá? São 2 esportes que parecem, não são individuais, né? Porque quando a gente está ali correndo, nadando, é a gente. Mas toda a base de treino, de preparação, né, de convívio com a equipe, sempre tem em algum momento um fisioterapeuta, um personal, né, um treinador, né, um nutricionista, além de equipe, né? Então é um trabalho em equipe para a gente poder desempenhar solo. Traz muito aprendizado para o trabalho também, além de começar bem meu dia, sabe? Assim, sempre cheio de energia, sempre motivado. Com serotonina. É bem interessante. Eu não digo que eu recomendo para todo mundo, porque eu acho que cada um tem que fazer aquilo que agrada, né? Mas a mim me agrada bastante, então eu gosto sempre que possível. Nem sempre é possível, às vezes estou viajando, enfim, tem demandas de trabalho, mas sempre que eu tenho um tempinho eu gosto de me dedicar ao esporte. Aí faz bem a saúde, faz bem para a cabeça também, faz bem para o trabalho, me ajuda bastante. Recarrega, né? Recarrega, total. Vini, meu colega, presidente da Central do Aldor, se apresenta um pouco aí para a galera. Obrigado, presidente. Primeiro, eu quero parabenizar a BNP por trazer esse tema tão relevante para a gente, para as pessoas conhecerem, que faz parte do nosso dia a dia. A mídia exterior está em todos os lugares onde a gente vai, a gente acorda, dorme com a mídia exterior. Ela não é só o não é só o mobiliário, ela está em todos os lugares. Então, assim, vai ser um bate-papo bacana. Eu acho que vai ser legal trazer os bastidores aí. Eu sou Vinícius Linhares, estou na 2ª gestão como presidente da Central de Outdoor Seccional Bahia. Faço parte da gestão do Grupo Aratu há 20 anos, faço 20 anos agora em agosto. Comecei também minha trajetória em 96, aí vou fazer 30 anos. Comecei como estagiário, foi crescendo, trabalhei 10 anos em agência, passei por algumas agências relevantes em Salvador, naquele tempo onde tinha muitas marcas, muitos produtos, muitos investimentos locais. A gente vem perdendo ao longo do tempo aí, a Bahia vem perdendo esses clientes locais, saíram, o poder de decisão saiu, mas naquela época ali, 96, 99, então a gente tinha muito cliente local, com marcas relevantes. Eu trabalhei ali na JBA, com Bonfim, Propeg, com Fernando Barros, Paulo Salum, Paulinho, foi uma escola também grande para mim, e hoje eu estou no Grupo Aratu há 20 anos, na gestão. Temos uma operação em Salvador, na Bahia e em Brasília, tá? E assumi aí a mídia exterior dentro do grupo, porque o grupo tem 2 empresas, que são empresas relevantes aí no mercado, que já tem há muitos anos, uma Chaves, que vai fazer 90 anos já, e a E-Mídia, que é uma empresa que veio da local, uma empresa de mais de quase 60 anos, e assumi esse compromisso, foi um convite da diretoria na época, assumir esse compromisso de tocar a mídia exterior, a mídia outdoor, né? Para mim sempre foi fascinante como mídia, né? Eu tinha sempre a curiosidade de estar do outro lado. Como mídia, programador é uma coisa, mas você estar do outro lado nos bastidores é outra coisa. A Léo sabe muito bem aí. Não é fácil, mas é gostoso. Eu digo assim que é gostoso, é fascinante, né? Quando você vê sua mensagem ali sendo exposta, quando você vê o resultado, o cliente falando assim, pô, tive resultado. Então, é o que faz a gente continuar ao longo desses anos. Então, assim, a mídia exterior vem para mim como uma coisa de vida, assim, que eu sempre gostei, sempre quis trabalhar, e estou nessa fase agora minha. Recebi o convite das empresas para assumir em nós estamos em 2025, 2023, a Central Bahia. Por coincidência ou não, quem me convidou na época foi Zé Linhares, nosso mestre e referência do mercado. Eu sou Linhares, ele é Linhares, eu brincava com ele que eu era o Linhares genérico e ele original. Então ele me liga e disse, parente, você vai ser o próximo presidente. E aqui estou, e fui reeleito mais 2 anos, aí minha gestão até 2026, e torcemos para que venha outro Linhares, Rafa, assumir. Mas, assim, tenho uma satisfação enorme de estar aqui e parabenizar mais uma vez vocês.
Já lançou aí a sucessão, hein? Já lançou. Já disse Está ele. em campanha. Boa. Disse a ele que tem que passar de Linhares para Linhares, né? Deixa eu pegar esse gancho do resultado, mídia exterior, como algo que dá resultado. A gente estava falando aqui antes de começar a gravação que quando a gente olha para o resultado, para o relatório do Sempre Meios, quando a gente olha o número nacional, mídia exterior representa 11% do investimento publicitário. Quando a gente olha para o recorte Nordeste, isso sobe para mais de 30%, acho que é 39%, 38%. E aí a minha primeira pergunta é, por que se faz tanta mídia exterior aqui na Bahia, em Pernambuco, no Ceará e tal? Começar pelo presidente aí, por quê? Veja só, a mídia exterior, ela vem conquistando a cada dia que passa, a cada ano, o seu lugar no bolo publicitário, né? Então, nós saímos de 2023 com 9%, crescemos 30%, estamos com quase 12, 11,8% aí na mídia Brasil, né? É um recorte, a gente só está atrás de TV e internet, então a gente está bem colado, e se a gente for olhar o recorte de 5 anos atrás, aí 10 anos atrás, a gente estava muito distante. Então, hoje, assim, é um trabalho feito para a união dos meios. Então, eu acho que as pessoas entenderam que a mídia exterior, a importância da mídia exterior no planejamento. Antigamente, se você olhar aí, recorte de 10, 15 anos atrás, ela era dita como uma mídia de sustentação. De apoio, né? De apoio. Então, primeiro você tinha que fazer uma TV, você tinha que sair no domingo ali com sua campanha, e em seguida você vinha com rádio e tal, e aí vinha a mídia exterior. Então, era uma mídia de sustentação. E hoje não, virou uma mídia prioritária. Então, as campanhas elas são pautadas no início da mídia exterior. Nos roteiros de imobiliário urbano, no roteiro de outdoor, no roteiro de ônibus. Então, elas são pautadas para isso. E isso veio fazendo com que ela aumentasse o bolo. Isso era natural que crescesse. No Nordeste, ela existe uma geografia que nos permite crescer ainda mais. Por avenidas mais largas, pela cultura, pelo regionalismo, pelas marcas. Então, assim, o Nordeste, ele sempre pauta, a gente sempre vira referência onde a gente vai. Léo deve já passar por isso. Quando a gente vai para algum encontro em São Paulo, no Sul, Sudeste, a Bahia e o Nordeste ela é dito como referência. Isso nos levanta muito quando você tem um planejamento, um cara que é de fora, e ele vem nos conhecer a praça e vem assim, dá resultado. É isso aí que eu quero para a minha marca. Então, nos orgulha muito também de fazer parte, de crescer esse bolo. E o Rumo é o segundo lugar. Eu não posso falar primeiro agora, porque nós temos televisão também, mas o Rumo é o segundo lugar, sim. Mas eu sei que tem muito potencial para crescimento. Então, você tem N entregas, N projetos especiais, um cross-mídia maravilhoso, um 360 muito bom, do clássico, do estático para o digital. Então, assim, é isso que eu digo, o Nordeste hoje é referência para o mercado hoje. São Paulo, lá atrás, antes de ter Cidade Limpa, antes de você tinha ainda uma referência por ser uma mega metrópole, porque você ser grande e tal. E isso deixou de ser. Então, deixou de ser essa referência de cidade com maior potencial. Então, hoje passa a ser o Nordeste. É interessante que você falou da cultura. Eu não sei se é verdade, eu até vou te perguntar, que o bairro de placa Ford vem por conta de uma placa Perfeito. da Ford que existia. E hoje em dia, quando eu ouço falar, vou para Salvador, é onde tem aqueles outdoors ali da Paralela, quem vem do aeroporto, vem para Salvador, assim, faz parte da experiência da cidade, né? Aqueles sequenciais que tem na Paralela. A Paralela está para a gente como algumas coisas icônicas no Brasil. Você vai para o Rio Leblon, porque tem aquelas coisas digitais. Então, a Paralela para a gente é referência de mídia exterior. Então, a gente está ali na Paralela e fala assim, não, eu quero Paralela e o restante. Paralela é o filé mignon, né? É filé mignon. E para além dessa tradição, aí já botando o Léo na conversa, eu acho que a mídia exterior fez um trabalho de evolução, de abraçar a tecnologia e de pensar em produtos. Porque a gente está falando de mídia exterior, mas também tem uma parte que é indoor, certo? Perfeito, que é interior, que é aquele descobrir que aquele momento no elevador é um momento premium de atenção, é genial, assim, depois que faz é óbvio. Então eu queria que você até falasse se tem a ver com isso, né? Perfeito, com essa... você perguntou por que essa predominância, né? Vamos assim dizer aqui, essa predominância mesmo no Nordeste, né? Porque 11,8 Brasil contra 30, alguma coisa aqui no Nordeste é realmente
uma diferença muito grande, e eu tenho certeza que a Bahia puxa muito isso para cima pela própria ordenação que a gente tem aqui na cidade, né? Mas assim, tem aquele chavão que diz que baiano não nasce, baiano estreia, né? E isso é um fato, né? Assim, é um povo naturalmente criativo, e essa criatividade não é só na cultura e nas artes, é também nos negócios, né? Às vezes por vocação, às vezes por necessidade, né? Como o Vini comentou aqui agora há pouco, nós perdemos muitas das grandes marcas, né? Que saudade de ter um insinuante aqui. Mas a gente não pode ficar também saudosista. A gente tem que arregaçar as mangas e trabalhar. Então a gente tem que ser realmente mais criativo, mais eficiente, para poder fazer com que as marcas locais aqui possam crescer e virar novas insinuantes também, né? Então a gente tem que ser criativo nos negócios. Acho que esse é um dos fatores, né, que não é só da Bahia, óbvio, isso é do Nordeste como um todo. Mas eu acho também que tem dois fatores que são preponderantes e que têm colaborado muito no crescimento, e aí já expandindo isso do Nordeste para o Brasil, né, que são justificativas para esse crescimento do OH, né? Como o Vini colocou, a gente hoje em dia só perde para a TV e para o digital. E né? o digital é um monte de coisa, né? O digital é um monte de coisa, inclusive o OH. Inclusive o OH, porque nós somos DOH, né? Digital Out of Home. Mas, primeiro, assim, existe uma compreensão muito clara da jornada do consumidor, da jornada do cidadão, vamos até estender, né? Levando em consideração, óbvio, que todo cidadão é, de alguma forma, um consumidor de produtos e serviços. Então, essa compreensão dessa jornada faz com que empresas como a Eletromídia consigam entender, consigam mapear o dia a dia de Lucas, que acorda em casa e vai sair para trabalhar, ele é impactado no elevador, ele é impactado na rua, independente de como você fosse deslocar. Tá? Você pode ir de metrô, você pode ir de carro, você pode ir de bicicleta, você pode ir andando, você vai ser impactado pela mídia exterior nas ruas. Você vai almoçar no shopping, você vai ser impactado. Você vai pegar um voo, você vai ser impactado. Né? Como eu falei no metrô, você vai ser impactado de todas as formas fora de sua casa, por isso out of home. Né? A gente agora está trazendo uma grande novidade. Eu falei que ia revelar aqui, isso acabou de sair na mídia, a Eletromídia vai comercializar os ativos da Azul. Né? Então a gente vai trabalhar com mídia dentro de aviões. Aliás, dentro e fora, porque a gente vai poder envelopar também. Né? Então a gente está em vias, né, de, como é que eu diria, de plugar as empresas. Então, nós que temos um inventário hoje em dia no Brasil de 70 mil faces aproximadamente, dessas 50 mil digitais, vamos ampliar de imediato, próximos 2 meses aí já para quase 90 mil, porque são 19 mil telas dentro dos aviões, são 200 aviões. Vão ser aquelas telinhas que fica na Também, frente do... Também. Então nós vamos comercializar as telas. Aquele 2 horas de ócio vai virar um grande vai momento ter de impacto, conteúdo, Genial. vai ter publicidade, Genial. ações dentro dos aviões, plotagem de aviões, a gente vai poder plotar avião da Azul, salas VIPs, né? Então assim, tudo que é fora de casa, além do que é tradicional, das placas nas ruas e tudo mais, é out of home, né? Então essa digitalização, né, que faz com que a gente consiga trabalhar com métricas, com dados, né, que você conhece, domina muito bem no digital, não está só hoje em dia no celular, não está só no computador, não está só na TV conectada, está também nas ruas, está também no shopping, está nos metrôs, está nos elevadores. Então a compra de mídia hoje em dia out of home, ela já pode ser via programática. Né? Então eu diria que está muito em cima desses 2 pilares. Certamente tem outros, claro, mas assim, a digitalização, né, e funcionar como funciona o digital, né, que a gente conhece tão tradicionalmente, é exagero, né, porque não é tão tradicional, é muito novo, né? Mas embarcar, né, nessa digitalização, né, através dos nossos painéis e conhecer a jornada do consumidor, eu acho que assim, são 2 pontos fundamentais para que a gente tenha esse crescimento e essa avenida de crescimento, porque não tenha dúvidas. 11,8 foi 2024. 2025 vai ser mais, e 26, 27, 28, e daí para frente. Tá? Não à toa, uma empresa como a Globo, entendendo as suas necessidades e possibilidades de crescimento, né, distribuição de conteúdo, de publicidade via telas, ela vem adquirindo a Eletromídia. A Eletromídia ainda, mas vai deixar de ser nos próximos dias, uma empresa de capital aberto, né, que tinha antes como principal acionista um fundo de investimento, mas agora tem como principal acionista, em breve, a única acionista, a Rede Globo. Né? Então, assim, a gente vai ter uma sinergia muito grande com a Globo, permanecendo 100% independente, porque nós temos um DNA, temos uma cultura empresarial muito específica, que naturalmente vai se beneficiar muito através de sinergias com a Globo. Né? Mas não foi à toa que a Globo olhou para a Eletromídia como uma possibilidade de continuar
crescendo cada vez mais e ter ainda mais o seu conteúdo distribuído pelas ruas da cidade e aonde mais a gente atua. Acho que no ano passado, no ano retrasado, eu participei de um painel com o Pacheco, que é E o nosso CSO, é o head da operação comercial para o Brasil inteiro. E um ponto que a gente discutiu muito nesse painel foi sobre capacitação. Sim. Eu vou fazer uma pergunta para o Vinícius, que é como planejar bem mídia exterior, mas antes, Léo, queria falar contigo do desafio que é, porque eu imagino que hoje você tem pelo menos 2 públicos se não de compradores, de operadores. Um que está acostumado a fazer o planejamento tradicional de mídia exterior, de pensar o mapa e tal, e um outro que compra por plataforma. Exatamente. Faz o deal, você falou de mídia programática e tal. Isso aí. Como é que está sendo lidar com esses 2 públicos e talvez ensinar para o cara do digital a pensar no espacial, digamos assim, e para o cara que está acostumado a fazer o planejamento tradicional, a conseguir ir trazendo essas partes do digital, de segmentação, de otimização e tudo mais, e vocês lançaram uma plataforma de capacitação, né? Isso. Começa por mim? Por você. Vamos lá. São públicos, de certa forma distintos, né, mas complementares. Né? A gente continua e vai continuar atuando da forma tradicional, né, com as agências que eram, vamos assim dizer, que trabalhavam no modelo e vem também mudando, né, as clássicas, exatamente. Nessas agências vem se transformando. Né? Falando aqui da Bahia, por exemplo, a gente pegar as principais agências, são agências que têm muitos anos de mercado, né? Moria, Propeg, Idrea 3. É a mais tradicional do Brasil, né? A Moria, se não me engano, é o CNPJ mais antigo entre as agências de propaganda do Brasil. Tá? Eu não vou lembrar agora quantos anos, né? A Propeg também tem. 60. São mais de 60, com certeza. A Propeg está para completar 60. Mas são agências que vêm se transformando e vêm do modelo tradicional para o atual, hoje em dia, que está muito digitalizado. Mas são agências que ainda compram via API. Né? E a gente comercializa normalmente, né? E tudo funciona muito bem, dando bastante resultado para os anunciantes, clientes dessas empresas. Mas tem também empresas como as Trend Desks, né? Que vêm comprando via programática. Você perguntou sobre ensinar, eu acho que a gente tem até muito mais a aprender, né? Com essa turma e se conectar bastante. Você falou sobre plataforma. A Eletromídia, ela tem um entendimento muito claro que para crescer, ela precisa... primeiro, ela vem se posicionando como uma AdTech. Tá? A gente tem muita tecnologia embarcada e entendemos que o nosso crescimento passa pela tecnologia, porque a digitalização é através da tecnologia. Sim. Então, assim, a gente tem muito investimento hoje em dia, por exemplo, em IA, né? e tudo mais que diz respeito à tecnologia. É uma empresa de bastante vanguarda. E a gente entende que nem tudo a gente resolve sozinho. Nem tudo a gente consegue solucionar e desenvolver internamente. Então, a gente tem que estar olhando, tem que estar atento, né, para o mercado. Há algum tempo atrás, a Eletromídia identificou uma empresa chamada No Alvo, lá de São Paulo, pessoal super novo, super bacana, com a cabeça incrível, e entendeu que a No Alvo trabalhava com métricas para a OH, para diversas agências, né, que era, e vem sendo ainda, mas cada vez menos, um desafio para o meio, né, trabalhar com métricas, para poder, assim como no digital, assim como em TV, poder quantificar, poder saber sobre alcance, sobre frequência, sobre impactos, né, sobre CPM, sobre afinidade. Né? Então, nós compramos, nós adquirimos a No Alvo, internalizamos toda a operação da No Alvo, né, onde os sócios da No Alvo são diretores da Eletromídia, desenvolveram uma plataforma, por exemplo, como a Eletromídia Ads. Então, assim como tem Google Ads, assim como tem Meta Ads, tem a Eletromídia Ads. Boa parte do nosso mercado já é certificado, né? Tem um curso para aprender o Eletromídia Ads, tem uma certificação depois. Então, todo o trabalho de compra, de subida de material, de troca de material, Cadeia, né? de checking. Né? Cadeia, toda a cadeia. Toda a cadeia está toda ali dentro. Né? E você consegue acompanhar o desempenho de sua mídia com D+1. Sabe, assim é incrível, cara. Então, assim, mas é muita tecnologia embarcada na nossa jornada, né? Então, tem um trabalho, sim, Lucas, de conduzir, no bom sentido aqui, o mercado. Né? Esse é muito o papel do líder. Né? Cabe ao líder investir mais, se preparar mais e aprender mais também com o mercado, aprender com as empresas que estão fazendo trabalhos tão bem feitos como a Zygon, né? Que é uma referência nacional hoje em dia, não só aqui na Bahia. Então, cabe a gente aprender muito com a Zygon, com outras empresas também. Como é que a gente pode aperfeiçoar e melhorar ainda mais, né, esse trabalho, tanto para quem vem do modelo tradicional, quanto para, no bom sentido da palavra, que é a molecada.
né? Que é uma molecada que está chegando no mercado hoje em dia, que é muito usuária disso daqui. Né? E a gente tem que mostrar que isso aqui conversa com outros ambientes. Né? E a própria possibilidade de compra de programática, né? Por uma plataforma como o Google DV, né? Como o Gama da Globo, dá essa possibilidade dessas empresas, dessas agências comprarem mídia, né? Como compram para a web no OH e poder fazer com que tudo isso possa convergir, né? Para uma experiência, para uma jornada e para resultados para seus anunciantes. Tem uma disciplina que eu dou que se chama Planejamento de Mídia Programática. Eu ensino ela desde 2019. E o que mudou nesses 6 anos? Porque em 2019 o planejamento era basicamente pensar em banners para celular, banner, vídeo, depois vinha TV conectada. Agora é TV conectada, out of home, formatos de áudio, ou mídia on the go, por exemplo. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Para te passar a palavra, Vini, assim, no mercado de São Paulo é muito especializado, né? Quem planeja digital não planeja mídia exterior. E nesse curso, que a maior parte das pessoas é do pessoal de São Paulo, eu preciso dizer assim, gente, hoje, no programático, quem planeja tudo é a mesma pessoa. Você não tem um planner programático de mídia exterior. Isso aí. Então você precisa ter essa visão. E aí, uma das coisas que a gente colocou aqui no nosso roteiro, Vini, foi de como eu ouço das agências que falta, principalmente a molecada está saindo sem saber planejar mídia tradicional. Isso. E a Bahia pode ensinar muito. Muito. E hoje eu estou precisando ensinar a planejar mídia exterior. Diga aí, como é que se faz o bom planejamento de mídia exterior? O que levar em consideração? Mas não é fácil, também não é difícil. Eu digo sempre isso porque é o seguinte, o mundo, ou não, né? Caetano. Pois é. Caetaniamos. O que acontece é o seguinte, como o Léo falou, essa molecada, essa turma que chegou agora, ela não viveu esse clássico. Sim. Esse clássico, esse tradicional que o Léo trouxe aí. Então, é muito mais difícil eles entenderem que o mundo lá fora existe a mídia exterior. Então, o cara está ali, está aqui no celular, está ali fechado. Inclusive, para você marcar para um cara desse, para você trazer, você viver a mídia exterior, não é fácil. Então, ele está ali no mundo dele. E assim, agora, para você, primeiro, o que eu digo, para você fazer ter um bom resultado, ter uma boa mídia, primeiro é criatividade. Então ela tem que nascer, ela tem que ser pensada para o meio. Não adianta você pegar um jornal e transformar em mídia exterior, que você não vai ter resultado. Pegar um banner de internet. Um banner não adianta. Então foi isso que São Paulo fez. São Paulo se especializou na mídia exterior. Hoje existem hubs lá de mídia exterior, OHs de mídia exterior, pensando para mídia exterior. Então você cria, você distribui, você vê melhor peça, melhor planejamento, melhor entrega, melhor check-in. Então você tem toda uma cadeia. Então não adianta você pegar o cara que vai fazer um banner e falar assim, não, transforma isso num outdoor ou num mobiliário urbano, que não vai dar resultado. Pode até dar, mas a tendência é que ele não tenha um bom resultado. Então, assim, é como o rádio, né? Diziam que quando você pegava uma campanha de televisão e transformava por rádio, era um fiasco. Quando pegava o áudio da TV, né? Só colocava ali no... Só botava, oferta, você não vai ter a mesma resultado. Então, a mídia exterior você precisa ser pensada. E as pessoas já começaram a entender isso. Começaram a entender os próprios clientes, as pessoas, as métricas começaram a informar isso. Então, é resultado, não tem jeito. A mídia exterior, ela é dinâmica e ela tem que ser criativa. Então, ela tem que ter poucas palavras, ela tem que ter... Não adianta você encher e querer vender tudo, não. Ela tem que lhe chamar, ela tem que fazer o cross com o seu digital. Ela tem que ir para lá para o seu digital. Hoje, então, o cara coloca, ele sempre bota um QR Code, sempre bota um site, você vai para lá, visite, vem, e aí você chama aquele consumidor para a mão, aí você vê assim, vai comprar. A mídia exterior é isso. Fora isso, a interatividade, que os inventários estão cada vez mais evoluídos, você está ali, você tem o touch ali, que você pode comprar, que você pode entrar, você pode saber mais do produto. Então, assim, a mídia exterior, ela está se transformando. Agora, não é fácil, porque a turma que veio, inclusive, acelerou isso na pandemia. Então, a turma se renovou muito na pandemia. Sim. A pandemia foi muito, muito para dentro. Então, a gente teve a dificuldade. Nós estamos saindo da pandemia agora. O meio está saindo agora. O que eu digo agora é o seguinte, de entendimento do negócio.
Porque até então, a gente fazia campanha aqui, fique dentro de casa. Você fazia mídia exterior para o cara ir para casa. Sim. Imagine isso, que loucura na cabeça da pessoa. Tá ali, mas eu não estou vendo, eu não estou fazendo, eu não estou... Então, assim, agora que a gente começa a sair dessa pandemia, a entender. E é por isso que os números não mentem. Não estão aí só crescendo. E como o Léo falou, estamos 11,8 Brasil, não vamos bater 30, com certeza. O Nordeste vai aumentar cada vez mais. E não é à toa que a Globo e os grandes veículos estão de olho nesse negócio. Por quê? Eles estão crescendo. Então vai ali encostar ali, ó. Ali. A gente se acostumou a ver o digital como um meio disruptivo. E de fato. Né? Mas eu diria que tão disruptivo quanto o digital é o H. Né? E mais uma vez, estão juntos, né? No DOH. Eu posso estar enganado. Eu não conheço nenhuma agência que seja especializada em televisão, em rádio. Não. Eu conheço agências que são especializadas em digital, ok? Mas tem agências especializadas em OH. Tem. Hoje em dia tem a Streetwise, por exemplo. Acho que tem outras até. Mas a Streetwise, meu amigo Daniel Simões, é especializada em OH. Ela presta serviço para outras agências, inclusive, para pensar de forma estratégica e específica o meio. Isso mostra o quão disruptivo é esse meio. E quais são essas especificidades? Pensando tanto para um anunciante que hoje não faz mídia exterior, como para alguém que está entrando no mercado e não tem esse domínio. Assim, essas especificidades são você tem que pensar, você falou de topografia, Vinícius, no início, né? Então tem que saber, se você tiver talvez numa descida, vai passar mais tempo. É mais importante o fluxo que passa pelo lugar ou é mais importante o tempo de exposição? Por exemplo, no elevador passa menos gente, mas o cara fica ali sem fazer nada. Lucas, eu acho que o que determina são as métricas, né, que vão ser certamente analisadas de forma diferente, ambiente a ambiente, tá? Eu acho que a nossa geração, né, Vini acho que tem a idade mais próxima, eu tenho 51, Vini acho que tem a idade mais próxima da minha, você é um pouquinho mais novo, mas a gente está num momento em que eu acho que nós somos privilegiados, né, por passar essa transição daquela mídia tradicional, olhando para trás, o que era tradicional, né, como era feito antes, para o que é hoje em dia. Né? Eu acho que é um privilégio grande poder aprender, crescer e se desenvolver com essa transformação. Né? Porque você diz, o que é importante para planejar, para conhecer? Eu acho que, assim, primeiro, qual é a dificuldade? É a falta de unidade, né? Já que veículos distintos trabalham com formatos distintos, né? Com tempo de exibição de vinhetas distintas, com métricas distintas. Né? Então, eu acho que quando uma empresa ela se propõe a entender, se especializar, planejar e criar o meio OH, ela vai mergulhar nessas especificidades. Né? Porque ela sabe que trabalhar com eletromídia tem uma série de facilidades por tudo que a gente consegue oferecer. Mas quando ela vai trabalhar com a central, né, com a outdoor, tem também as especificidades e as facilidades que a central vai poder oferecer para essa empresa poder planejar e poder criar. Então, quando ela consegue mergulhar e entender como um todo, todas essas possibilidades, eu acho que isso é que vai facilitar, vai viabilizar um planejamento que vai gerar um resultado mais assertivo, né, vai gerar um bom ROI, né, porque todo anunciante quer poder calcular aquele retorno. E se não tem métrica, amigo, não tem como calcular. Né? Aquilo que não dá para metrificar, você não tem como saber. Pode ser medido, não pode ser melhorado. Você está perdendo, né? Assim, boa parte. O que você está perdendo? O que é que está dando resultado? Você não sabe. Então, eu acho assim, é muito importante entender as peculiaridades, entender as métricas, né, de cada um desses formatos. E eu acho que é uma tendência cada vez maior do meio OH como um todo, porque tem várias subdivisões, né, são várias verticais e várias empresas. Eu acho que é uma tendência cada vez maior dessas empresas e dessas subdivisões irem se unindo, né, e criando padrões semelhantes, né, para que possa haver esse planejamento, essa metrificação e essa execução de forma mais homogênea, vamos assim dizer, entendeu? A gente falou aqui sobre como algumas pessoas que estão chegando ao mercado não estão com esse repertório para planejar para a rádio, para a TV e para a mídia exterior. E para esse público, a Central tem um projeto específico, que é o Outdoor Universitário, né, que é de trazer os estudantes para pensarem o outdoor, entenderem das minúcias, como o Léo falou e tudo mais. Conta um pouco para a gente, e a edição desse ano está rodando, né? Está rodando. O Prêmio Outdoor Universitário, para a gente, assim, é uma honra, a gente tem muito orgulho de ter esse prêmio. Aí ele estava adormecido antes da pandemia, veio a pandemia,
ali a gente ficou entendendo, estudando, vendo o que poderia acontecer, e a gente retoma no 2024, no ano passado, com força total. Na verdade, assim, isso nada mais que perpetuar o meio. As pessoas entenderem, olharem para fora, que existe a mídia exterior, e que isso pode ser estendido para tudo, né? Então, assim, nós tivemos a iniciativa de colocar o prêmio, mas, assim, estudantes que estão chegando, se você vai na sala de aula hoje, o cara quer ser assim, eu quero ser influenciador, eu quero ser tal. Então, a última coisa que ele vai pensar assim, quero ser criação, quero ser isso, quero ser aquilo, tal, porque dá um glamour, né? Ele é mais visto na ótica deles. Aí a gente pensou assim, porra, por que a gente não faz um prêmio onde valorize esse estudante, esse entrante do mercado, pense diferente para o meio, pensando para o meio. E nós criamos, retomamos no ano passado, foi um sucesso. A ideia são os prêmios, são as criações mais bem elaboradas dentro do critério de criatividade, de mensagem. Fomos abraçados aí, inclusive, pelas associações, a BAP, a BMP, Sinapro, grupo de mídia, grupo de criação. Então, assim, vamos criar corpo no negócio, porque esse negócio ele tem que ser exportado. Eu acho que ele tem que ser exportado. Ele não pode morrer só aqui na Bahia. Eu vejo que isso aí tem que escalar mesmo, para as pessoas entenderem a força do meio. E aí, ano passado, nós tivemos os vencedores, um deles, inclusive, foi o vencedor e foi estagiar na Propeg. Então, assim, Michele, o pessoal está elogiando, tem muito potencial. Então, ele partiu de uma ideia criativa, de um meio, onde ele vai lá, lógico, ele pode até não crescer no mídia exterior, mas pelo menos ele está com outro olhar, e as pessoas estão com outro olhar. Ele começa entendendo bem, né? Já começa entendendo, criação, assim, é uma coisa mágica, você passa na rua, você vê sua placa, seu outdoor lá, seu painel, sendo exposto para milhares e milhares de pessoas que estão na paralela ali. Esse cara vai guardar isso para a vida. Para a vida, o cara para, ele para. E outra coisa, a interação com a rede social, o cara para, tira foto, mãe, estou aqui e tal, já viraliza, já vai. Então você veja como está o 360. Então as coisas, ele tem a necessidade de viralizar isso no digital. Isso não tem a dúvida, porque ele está ali, porque ele quer perpetuar essa ideia dele. Então a ideia é essa, a ideia é trazer pessoas que estão adormecidas no meio, para a visão no meio. Então, eu acho essa ação sensacional, Vini. Eu sou publicitário porque eu escolhi ser publicitário. Eu estudei, eu me formei em publicidade e depois segui, né, na minha formação acadêmica também como em gestão de empresas, né? Foi o caminho que eu segui. Mas o que acontece? Quando eu estava na universidade de publicidade, né, estudando comunicação, publicidade, uma habilitação, os caminhos basicamente eram trabalhar em agência, em fornecedores e em veículos. Né? De uma forma geral era isso aí. Hoje em dia isso é bem diferente. Né? Então, assim, o ecossistema da comunicação, ele traz inúmeras outras possibilidades. Então, quem está hoje em dia numa universidade como essa, numa faculdade como essa, ele quer ser influencer. Ele quer trabalhar numa empresa de tecnologia, ele quer trabalhar numa startup também. E essas empresas, hoje em dia, elas vêm seduzindo bastante nessa molecada, né? Quantas meninas aí de 17, 18, até menos, né, sonham em se tornar influencers. Né? Nada contra, ok, tudo bem, é um caminho. Mas eu acho que iniciativas como essas mostram o poder, mostram o valor, mostram a importância da publicidade como ela é hoje em dia, que é diferente, né, de quando eu estava lá na universidade. Então, isso tem também, acho que, um poder de sedução bem interessante para mostrar para esse cara na faculdade que aquele talento, aquela criatividade dele pode ser muito bem utilizado de uma forma diferente, como era 25, 30 anos atrás, e hoje em dia tem vazão para isso daí. E transformadora, né? Pode completamente. E total, seja no OH, mas seja em outros meios também, inclusive no digital, claro, TV, rádio, enfim. Mas acho que é uma forma também de atrair novamente essa geração para a publicidade. Eu, quando resolvi fazer faculdade, eu olhava para a Nizam, eu olhava para a Duda, né, dois ícones máximos da publicidade brasileira, dois baianos incríveis, Sérgio Amado, né, entre outros. Né? Então, assim, o poder de sedução da publicidade, quando eu comecei, né, se conectou muito comigo, com quem eu era e com o que eu queria ser, com o que eu queria fazer.
né? Isso me ajudou muito, né? Os outros caminhos que se abrem hoje em dia complementam, né, a nossa jornada, a nossa atividade, mas de certa forma também concorrem. Até porque a comunicação também mudou bastante, né? Mas eu acho que iniciativas como essa, mais uma vez aqui, são extremamente louváveis, porque trazem de volta, né? E assim, a nossa atividade, como qualquer outra, é cíclica, né? Está o tempo todo se retroalimentando. Eu, por exemplo, adoro times onde a gente tem pessoas mais experientes e mais jovens. Isso vale para qualquer coisa, para o time de futebol, né? Para uma agência de propaganda, para uma brand desk, para um veículo. Né? É importante mesclar a experiência com a juventude. Então vamos trazer essa juventude, essas novas conexões dessas novas gerações através de iniciativas como essas. E quando você fala de Nizam, Duda, os caras têm um amor pela mídia exterior. Então eles falam, eles têm muitos cases de mídia exterior. Me lembro de vários aí, de Duda, de Nizam, de Sérgio, de todo mundo aí. Então, assim, isso são exemplos que a gente não pode deixar morrer. São pessoas que a gente tem que trazer sempre. A gente tem que estar retroalimentando esse pessoal que está chegando. Você pode ser. Então, a sua ideia pode transformar vidas. Não é só vender, não é só eu vender por vender. Você pode transformar vidas. Então, quem ganhou, inclusive, falava de cachorro caramelo. Por que o cachorro caramelo? O que é o cachorro caramelo? Ele viralizou nas... É um ícone. É um ícone, mas assim... assim, adote um cachorro, é uma coisa simples, mas você está transformando vida. Quando você olhar para um cachorro, você fala, porra, eu ajudei a isso. Eu vou aproveitar a sua deixa aqui de transformando vidas, né? Para falar o seguinte, a mídia exterior ela tem um papel muito maior, né? Isso não é pouco, né? Mas é muito maior do que a capacidade de conectar marcas a pessoas e marcas a outras marcas, né? Nós somos um veículo publicitário, sim, mas não se resume a isso, né? O nosso papel nas cidades, ele vai muito além, né? Vai na prestação de serviços, vai no acolhimento à população, no embelezamento, né? A gente vê uma cidade como Salvador hoje em dia e vê como são ordenadas as placas de outdoor, conjunto de 3. Eu já vi em algumas cidades 10, 15, 11, 12 placas. Você chegou na última, você não lembra a primeira. Isso acontece aqui, tem uma ordenação. Da mesma forma, o mobiliário urbano da Eletromídia hoje em dia na cidade embeleza a cidade, os abrigos de ônibus, os relógios, as iniciativas de projetos especiais. Mas tudo isso também traz muitos benefícios para a população. E um grande exemplo, talvez o maior na história recente do OH, apesar de ser recente, mas é a iniciativa de maior repercussão e de maior premiação no mundo na história do OH, vocês devem conhecer, que é o Abrigo Amigo. Foi um case da Eletromídia, né, foi desenvolvido inicialmente para prestar ali atenção, um cuidado a mulheres em situação de vulnerabilidade nas ruas, esperando o seu ônibus, sabe, de noite, normalmente, né, uma situação que é absurda, que, enfim, existe no país inteiro. E o Abrigo Amigo foi uma iniciativa onde um painel touch, né, um som, ele era monitorado por uma central e ou por iniciativa própria, de forma proativa, a nossa central abordava aquela mulher que estava ali, ou aquelas mulheres sozinhas, com medo, né, esperando o seu ônibus. Boa noite, tudo bem? Você está se sentindo segura? Você está precisando de alguma coisa? Eu estou aqui para lhe fazer companhia. Né? E isso acabou se estendendo para outras pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade, né? Com pessoas que eram moradores de rua, população LGBTQIA+, crianças perdidas. Então, isso se transformou num grande case, né, que foi vencedor em Cannes, entre outros festivais publicitários. Tá? Mas, assim, o prêmio, que é muito relevante, na verdade, ele é o menos importante disso. Né? O mais importante é o reconhecimento do papel social de uma iniciativa como essa, que repercutiu tanto no mundo inteiro, entendendo que aquele, entre aspas, simples abrigo de ônibus, né, que nasceu para acolher as pessoas que podiam esperar ali sentada no conforto, sem tomar chuva, sem tomar vento, esperando o seu ônibus para ir para casa, mas que estavam ali na rua numa situação de vulnerabilidade, né, podendo sofrer algum tipo de violência, aquelas pessoas podiam contar com uma equipe, uma estrutura que estava ali não só para acompanhar, para conversar, mas para chamar o SAMU, para chamar a polícia, para chamar quem fosse, o juizado de menores, quem fosse necessário para acolher aquelas pessoas.
E esse se transformou, gente, no maior assim, case de ação social na história da mídia OH no mundo, né? E o case mais vencedor. Né? Assim, nos orgulha muito construir uma história como essa, porque mostra de fato o que é o propósito dessa empresa, né? Que não é apenas comercializar a mídia. Isso é o que sustenta a gente. Óbvio, a receita da gente vem disso daí. Mas a nossa atuação está muito na transformação das cidades para os cidadãos. Né? Isso dá uma sensação de um orgulho assim, por esse pertencimento que assim, não tem tamanho, entendeu, Lucas? Eu acho esse entendimento do papel social que a mídia exterior tem, eu acho incrível. Eu vejo campanhas que são para ajudar o Hospital Martagão Gesteira, campanhas de utilidade pública que eu acho que são pro bono, assim, não vejo ninguém assim. Enfim, tem muito. A gente, infelizmente, vai ter que acabar o nosso episódio, mas tinha várias outras coisas que eu queria citar aqui. Uso para campanhas de performance, entender como o comportamento influencia. Enfim, a gente vai ter que ter outro episódio para a gente entrar em algumas outras questões. Mas eu vou pedir para vocês fazerem as falas finais, mas acho que ficou muito claro aqui de como a mídia exterior ela faz parte da rotina de todo mundo e acaba fazendo parte da cultura. Justamente por estar na nossa rotina, ela vai entrando na nossa cultura, seja porque nomeia um bairro, seja porque vira ponto de referência, ou seja porque vira o ícone de como você cita a cidade. Eu gosto de Salvador porque depois do Bambuzal tem aquele sequencial de outdoors, né? E aí o anunciante que aparece ali, se ele fica muitas vezes, a pessoa acha que é dono, né? Fala assim, aquelas placas da vira marca, referência, vira referência e tal. E entender que esse meio sabe disso e por isso usa de forma intencional o seu papel social para fazer ações de utilidade pública, eu acho que é fundamental e no fim do dia dá resultado para o anunciante, que é o que faz com que, é o que paga as contas, né? Precisa fazer. Sim, então, claro. Ele tem impacto social, ele tem impacto financeiro, ele tem impacto cultural. Eu acho que essa mensagem a gente conseguiu passar aqui nesse episódio e queria que agora vocês fizessem assim, o encerramento, inclusive, assim, para quem ainda não pensou a sua campanha de Dia das Mães, a gente vai sair antes do Dia das Mães, lembrar da mídia exterior aí que pode ajudar bastante nos resultados da campanha. Como a gente começou com o Léo na abertura, deixa eu conversar com o Vinícius aqui no encerramento. Eu acho que é o seguinte, a mídia exterior é muito mais do que a gente imagina. Ela é uma mídia transformadora, ela é uma mídia que ela tem que ser pensada como mídia, como o Léo trouxe aí, é mais do que a gente imagina de venda, não é só isso. A gente tem que pensar de como a gente vai contribuir no final do dia. Lógico, é o resultado que a pessoa quer, mas muitas vezes ele quer uma campanha dessa, um projeto desse aí, é muito mais imagem, é muito passar muito mais a concepção daquele produto do que realmente vender em si. Lógico que isso aí você vai vir na sequência, né? Então, assim, a mídia exterior vem crescendo e a gente imagina que cresça muito mais por todas essas vertentes que nós falamos aqui, que nós levantamos aqui, e quero agradecer o convite, parabenizar mais uma vez, agradecer a Léo também. Assim, trazendo dois gigantes aí, que é a Central de Outdoor Bahia com a Eletromídia, acho que se completam. O que seria de Salvador, da Bahia e do mundo sem mídia exterior? Imagine, feche os olhos aí, imagine. Seria, como a gente fala, a cidade cinza, né? Então, a gente precisa cada vez mais entender que a gente está para contribuir. A gente traz vida, traz cor, né, vida, traz cor, traz segurança, traz transformação e traz o que a gente também pensa no final do dia, que é o negócio, que é o bolo publicitário, é participar e cada vez mais a gente trazendo coisas inteligentes. Então, assim, é pensar diferente, pensar fora da caixa e pensar para o meio, para a mídia exterior. Então, agradeço mais uma vez e estou à disposição para o segundo fight aí, o segundo round, né? Porque esse foi muito rápido. Pode fazer esse painel no Screen 2025. Pois é. Eu estou à disposição total. Também quero, assim como o Vini, agradecer, parabenizar você, Lucas, meu amigo querido, né? Assim como toda a BMP também, que assim, é uma casa onde eu tenho muitos amigos. Eu tenho muito orgulho de fazer parte, né, da curadoria, né, do Screen. Já propus alguns painéis bem interessantes lá. E acho assim, o Screencast é uma iniciativa muito bacana assim, de poder compartilhar, né, tudo que de bacana está sendo feito aqui na nossa indústria da comunicação, na nossa indústria criativa, né, eu vou além da comunicação, até porque uma acaba bebendo muito da fonte da outra também, mas acho que é uma iniciativa incrível.
A gente teve aqui a oportunidade, né, de falar um pouco sobre o meio que a gente atua, mas tem muito mais realmente para falar. Muito disso já é de conhecimento, a gente sabe, da população, mas sobretudo do nosso mercado, né? Isso aqui é um podcast que está muito voltado, né, para um segmento específico, né, de mercado. Mas eu fico muito feliz de ter essa oportunidade, né? Estou à disposição também novamente, porque, como o Vini falou, a gente tem um papel muito importante, né, nas nossas cidades, né, que é de trazer vida, trazer serviço, né, e trazer cor, né, e de contribuir, né, para o desenvolvimento das nossas cidades de diversas formas, inclusive, claro, econômico, né? A publicidade faz a economia girar, né? Faz as empresas crescerem, né? Ela aquece o consumo, né? E esse, no final das contas, acaba sendo um dos nossos papéis também, além de diversos outros. E ter oportunidades como essa aqui para poder falar um pouco, né? É realmente muito acolhedor. Mais uma vez, Lucas, agradeço você e estou à disposição para as próximas. Agradeço também ao amigo Vini, claro, aqui, né? Parceiro de longa data aí. Eu que agradeço a presença de vocês e acho bem interessante que ficou claro na fala de vocês de como a visão lá do Isaac e da Ana, quando pensaram o Screen, de que a área da comunicação ela implementa muita inovação e ela acompanha todas as inovações. A gente, por essência, precisa acompanhar tudo porque a gente precisa comunicar tudo. Vocês devem ter aí clientes que são desde a indústria de petróleo, varejo, indústria de moda, bebida. Então você precisa acompanhar todas essas tendências. E a gente, enquanto área, também é protagonista em algumas, em várias. Né? A gente implementa, a gente executa a inovação também. Essa, para mim, é uma das maiores alegrias de ser publicitário, Lucas. É poder conhecer um pouco e, às vezes, muito sobre vários assuntos, sobre vários segmentos. Isso acho que traz uma oportunidade de crescer, de se desenvolver, de aprender, que não para nunca. Né? Eu tenho 30 anos de mercado e atuei já em diversos segmentos, e são segmentos que, assim como a comunicação, vem se transformando. Né? Então, isso assim, é um privilégio, eu diria, assim, que talvez poucos outros segmentos de atuação econômico tenham esse privilégio. Né? Esse privilégio de atuar com tantos outros segmentos. Para a gente é um privilégio, para mim especificamente. Então, para se manter atualizado aí sobre as principais tendências de todas as áreas e principalmente de como a comunicação está aplicando a inovação tecnológica, comportamental e social, acompanhe o Screencast. Infelizmente esse episódio acabou, mas em 15 dias vai ter o próximo. Convido vocês a seguirem a gente, tá bom?